Qual é a melhor empresa de saneamento da Bolsa? Esse que é considerado por muita gente um dos melhores setores para quem busca investir com base em dividendos no Brasil. E eu te digo mais, tem empresa que está muito barata dentro desse setor, não é só dividendos não. Enquanto isso, tem muita gente que enxerga muitos riscos no setor de saneamento, inclusive nem investe por causa disso. E no final do dia, como é que a gente sabe qual das empresas é melhor? Aqui a gente vai falar das principais. A Sabesp, de código SBSP3, a Sanepar, de código SAPR11 e a Copasa, de código CSMG3. Vamos lá e primeiro de tudo a gente precisa fazer um aparato geral do que é o setor de saneamento no Brasil. Lembrando que esse é o setor que faz parte do acrônimo BEST, ali da família BACE principalmente, onde a gente tem bancos, elétricas, seguradoras, setor de saneamento e telecomunicações reconhecidos como serem setores perenes, que vão continuar junto da humanidade onde quer que ela esteja. E se a gente pensa por essa ótica, realmente existem algumas vantagens incontestáveis do setor de saneamento. A gente está falando de um setor que tem uma receita muito previsível, com um serviço que é extremamente essencial e imune a crises, afinal de contas a gente está falando de abastecimento de água e coleta de esgoto na sua grande maioria. Os contratos que essas empresas fecham normalmente são de longo prazo, de 30 a 35 anos, e são corrigidos pela inflação. E esse é um setor que costuma ter empresas com menor volatilidade do que a média do mercado, ou seja, são empresas que têm menos risco. Só que o setor de saneamento também tem seus problemas. E um dos principais deles é que, apesar da receita ser muito previsível, afinal de contas a maioria das pessoas não deixa de pagar a conta de esgoto e de água assim tão fácil, o controle entre receitas e custos por parte da empresa, às vezes, é muito complicado. E a razão disso acontece pelo adensamento, principalmente que as grandes cidades e estados no Brasil ainda têm. Olha para essa foto aqui, o que é um exemplo de qualquer capital do Brasil, mas que mostra basicamente como funciona uma cidade, onde a gente tem um adensamento muito grande nos centros da cidade, com maiores números de prédios, pessoas morando no mesmo espaço, e ao passo que a gente vai se afastando do centro, a gente tem habitações cada vez mais esparsas, o que vai aumentando gradualmente quanto mais você vai se afastando do centro até chegar nas zonas rurais, que são cada vez mais distantes, uma casa, uma habitação, uma das outras. E o grande problema disso tudo é que a empresa de saneamento, ela tem que fazer as redes de abastecimento de água e de coleta de esgoto para toda essa população. No grande centro, ela basta ligar uma rua só e às vezes ela está conectando ali milhares de unidades consumidoras na rede que ela está fazendo. Agora, quando ela vai lá para a zona rural, por exemplo, muitas vezes ela tem que andar alguns quilômetros com essa rede de abastecimento para coletar uma ou duas unidades consumidoras. Então, nos grandes centros, ela tem uma concentração de receita e fora dos grandes centros ela precisa gastar muito mais dinheiro do que ela arrecada com a receita que ela recebe daquelas outras unidades. O grande resultado disso é que essas empresas precisam subsidiar, ou seja, aumentar o custo ali no grande centro para pagar a rede de infraestrutura que ela precisa fazer fora da cidade. E aqui ela costuma esbarrar num terreno que é político. Afinal de contas, você chegar dizendo que vai aumentar a conta de água e de esgoto das pessoas não é uma coisa muito popular e muitas vezes os próprios políticos barram essas iniciativas das empresas. Ou seja, ciclos de investimento muito grande de empresa de saneamento costumam ter trechos que são ineficientes em termos de custo e de receita. E se a gente olha para o mercado atualmente, a gente vê a Sanepar, por exemplo, no seu maior ciclo de investimento da história, mais de 11 bilhões até 2028. A Copasa vai numa linha muito parecida, são mais de 9 bi até 2028. Em investimentos. Será que esses investimentos vão ser eficientes? Será que não? Principalmente quando a gente atrela tudo isso ao novo marco do saneamento, que exige que o Brasil alcance 90% de tratamento e coleta de esgoto até 2033. A estimativa são de 700 bilhões de reais em investimentos, o que acaba forçando o investimento pelas empresas e traz ainda mais concorrência para o setor, uma vez que o setor privado está vindo para tomar um pouco mais de conta dessa área, desse nicho de mercado que a gente tem também. E pensa comigo, a gente está agora em 2024, o marco do saneamento exige esse grande investimento em infraestrutura até 2033, então a gente está falando de 9 anos, saindo de um Brasil onde 50% somente das pessoas têm coleta de esgoto em casa, a gente precisa aumentar 40% disso, o que vai exigir muito dinheiro, muito caixa, muito investimento. Muito provavelmente algumas empresas não vão conseguir nem suportar essa capacidade de investimento e por isso que a gente já vê notícias como essas aqui, ó. Empresas de saneamento básico tendo desafio para cumprir metas de investimento. Sem falar do outro risco das empresas de saneamento negociadas em bolsa do Brasil, que são estatais, o que traz também seus riscos gerenciais de governança corporativa, que não é mais novidade para ninguém. Então, por um lado, a gente tem um setor realmente perene, de receitas previsíveis, por outro lado, a gente tem os riscos de investimento, de gerência política e do ciclo de investimento que a gente está vendo pela frente. A pergunta que fica agora é, com todo esse contexto, será que existem oportunidades? Como é que estão as empresas posicionadas na bolsa? E aqui a gente consegue olhar um pouco mais para cada uma delas. A Sanepar, por exemplo, que está passando pelo seu maior ciclo de investimentos da história, como a gente falou, mais de 11 bilhões, e que inclusive pode chegar a pagar um dividendo extra de 50%
100% no ano. Eu não vou nem detalhar isso aqui, porque eu gravei um vídeo muito recentemente te contando tudo isso. Vou deixar o card aqui e um link aqui em cima para você abrir e depois conferir todos os detalhes sobre a Sanepar. Quando a gente olha para a Sabesp, que é a companhia de saneamento e de água lá de São Paulo, essa das três é a mais consolidada, tem uma estrutura mais bem desenvolvida. Afinal de contas, a gente está falando do estado com o maior poder econômico do Brasil. E é justamente por isso que dentro de todas as empresas de saneamento, a Sabesp é a que tem uma expectativa de novos investimentos mais baixa depois da história do marco do saneamento. Além disso, a Sabesp passou recentemente pela sua privatização, onde o governo de São Paulo vendeu 32% dos papéis que eles tinham na companhia. E aí agora eles saíram de uma posição de 50% de dono das ações para 18,3%. E foi justamente por causa da privatização que os planos da Sabesp ficaram ainda mais agressivos. O que eles estão chamando de universalização do esgotamento sanitário lá em São Paulo, que era meta para 2033, agora é para 2029, são 4 anos antes. Ou seja, dá para esperar um gás muito mais forte da empresa vindo ali para realmente chegar no abastecimento de toda a população do estado. Inclusive, foi lançada uma nova política de dividendos baseado nesse novo plano da Sabesp depois da privatização, o que pode afetar diretamente os dividendos pagos pela empresa. Nesse comunicado aqui, a Sabesp falou que caso o fator U seja igual a zero, ou seja, a universalização seja completa no estado, ela vai começar a aumentar o seu payout gradualmente ao longo dos anos até chegar em 100% de distribuição a partir de 2030. Ou seja, ela está dizendo aqui, se o plano der certo, ela vai distribuir tudo em dividendos que vai ser gerado depois de 2030 ali, tudo vai para o acionista e vai virar dividendo. Caso tudo dê certo mesmo para a Sabesp, a gente pode ver um dividendo crescente. O que é uma promessa relevante para ser cumprida, né? Afinal de contas, a gente está falando da Sabesp, que é o dividend yield mais baixo das empresas que a gente está falando aqui, com pouco mais de 1,5% ao ano. Mas ela acabou descontando na valorização da cotação da empresa, que está mais de 52% nos últimos 12 meses, principalmente contando aí a história da privatização. E aí vamos olhar para o caso da CSMG agora. Essa é uma que sofre um pouco mais com as características do setor de saneamento que a gente falou. Inclusive lá no estado de Minas Gerais, a gente considera basicamente duas operações de saneamento. Uma no Centro-Sul, que acaba tendo uma eficiência maior, e uma mais ao norte, que é subsidiada pela operação do Centro-Sul. Ou seja, exatamente a dificuldade que a gente listou aqui no começo desse vídeo. Quanto mais distante dos adensamentos das cidades vai chegando o esgotamento sanitário, mais difícil fica de controlar a receita com o custo dessa nova rede. E a Copasa aqui também alterou há pouco tempo atrás a sua política de dividendos, onde o limite máximo de distribuição de lucro líquido na forma de dividendos passou para 50%, ou seja, a empresa já está se resguardando ali para conseguir ter caixa e fazer os investimentos que ela vai precisar no futuro próximo. Além disso, a Copasa carrega todo o risco iminente ali da sua federalização, onde ela sairia de ser do guarda-chuva do estado de Minas Gerais e passaria a ser do guarda-chuva do governo federal. Inclusive, tem muita gente que fala que esse risco pode derrubar a cotação das ações para R$10, sendo que a cotação hoje está em mais de 21. Então a gente está falando de uma queda de mais de 55% aqui, caso esse movimento venha a acontecer. E a gente olha para tudo isso aqui, 3 principais empresas da bolsa, e a pergunta que fica é, como é que a gente sabe qual é que faz mais sentido para investir? E principalmente, como é que a gente sabe se é hora de comprar uma empresa de saneamento mesmo na sua carteira ou se é hora de comprar um outro setor? Porque afinal de contas, às vezes a sua carteira na verdade está precisando mais de fundos imobiliários ou de um aporte novo em ações internacionais ou até mesmo de um pouco mais de aporte em renda fixa. Se você não tiver clareza exatamente da sua estratégia, você nunca vai saber onde é que você tem que destinar o seu próximo aporte e uma parte do seu investimento. Foi exatamente isso que aconteceu com um dos casos da nossa consultoria de investimentos aqui no Clube do Valor há umas 2 semanas atrás. Esse investidor aqui, com um portfólio de pouco mais de R$1.600.000, ele tinha praticamente metade da carteira em ações do Brasil, sendo que disso tudo ele tinha uma posição de pouco mais de R$4.000 na Copasa, na CSMG, menos de 1% da carteira de ações. Enquanto outras posições como a Vale, por exemplo, representavam mais de 14% dessa carteira, mais de R$111.000. E o grande ponto desse investidor é que ele, mesmo sabendo que o setor de saneamento fazia sentido para dividendos, ele não tinha clareza se é hora de comprar mais Copasa, se é hora de vender, se é hora de manter do jeito que está. Principalmente por não ter tempo de acompanhar o mercado, todas aquelas empresas que ele investe, e por não se sentir seguro sozinho de com a própria estratégia dele tomar essas decisões. Afinal de contas, a gente está falando de um patrimônio que vai sustentar a família desse investidor. E o que falta aqui é uma estratégia clara, que mostre exatamente a hora certa de comprar ou de vender ou de manter um ativo. E foi justamente isso que a gente fez com ele lá na consultoria de investimentos gratuita que a gente tem aqui no Clube do Valor, onde no final a gente entregou para esse investidor um plano concreto
concreto de tudo que ele precisa fazer para investir melhor com estratégia baseada em dados, em resultados. O mais legal disso tudo é que você também pode participar de uma consultoria gratuita como essa. Nessa semana a gente liberou 7 novas vagas para quem assiste os nossos vídeos aqui no YouTube, para tirar 1 hora dos nossos especialistas de investimentos e conversar com você, entendeu? O teu caso específico. Se você quiser se inscrever, é tudo 100% gratuito, é só clicar nesse link aqui em cima ou no primeiro da descrição do vídeo, preencher um brevíssimo formulário que um dos nossos especialistas vai entrar em contato contigo. Dito isso, vamos olhar para os números e comparar as 3 agora para entender qual das 3 ações de saneamento da bolsa é realmente melhor. Se a gente pega a comparação dos principais múltiplos, a gente vai ver que, em termos de preço sobre lucro, a Sanepar seria a mais barata das 3, muito próximo da CSMG, né, inclusive. Somente a Sabesp aqui que está praticamente o dobro de PL das duas. Em termos de preço por valor patrimonial, também a gente teria a Sanepar aqui mais barata por essa métrica. Já o ROI, a rentabilidade do capital dos investidores, quem está pagando mais nesse momento seria a CSMG. Enquanto que a Sabesp tem um ROI ali que é muito próximo à Selic nesse momento, se você parar para pensar. E em termos de dividend yield, a gente tem ali a CSMG também despontando com mais de 16,5% nesse momento. Em compensação, a margem líquida da Sanepar é perto do dobro ali da Sabesp e também maior do que da Copasa. Tudo isso enquanto o valor de mercado, ou seja, a maior empresa das 3 é a Sabesp, o que faz sentido de novo por estar localizado lá em São Paulo, enquanto as outras duas estão com um valor de mercado ali próximo a 8 bilhões de reais. Então assim, a gente olha para isso aqui e a princípio a gente tira informações que elas são conflitantes. Tem uma com um dividend yield muito mais alto, enquanto a outra parece mais barata, tem a Sabesp ali no meio que não parece que nem tá barata, nem tá pagando muito dividendo, e esse é um grande dilema que o investidor acaba passando. Primeiro porque toda vez que você escolhe uma ação para investir, você está incorrendo num risco que quase ninguém fala, que é o risco de oportunidade. Quando você pegou aquele aporte ali de 10, 100 mil reais que você tem e colocou todo na ação A, são 100 mil reais que você deixou de ter possibilidade de investir na ação B. Então é dizer sim para uma ação e dizer não para as mais de 400 outras empresas na bolsa. E é por isso que, para você ter certeza que você fez a escolha certa mesmo, somente baseado numa estratégia que compara todas as empresas da bolsa ao mesmo tempo. Vamos fazer isso primeiro comparando se essas empresas elas estão baratas de verdade. E a gente vai fazer isso olhando para a geração de caixa medida pelo EBIT da empresa. Por exemplo, a Sabesp nesse momento, nos últimos 12 meses, ela teve uma geração de caixa de 6,6 bilhões de reais. E aí agora a gente compara isso com o valor de firma da própria Sabesp, que atualmente é de 75 bilhões. Então aqui a gente está falando do valor do mercado mais o caixa, mais as dívidas dela. E o que essa comparação nos mostra é que a geração de caixa que a Sabesp tem não é tão justificável quando a gente vê o valor de mercado dela nesse momento. Ou seja, ela é uma empresa que está com seu valor acima do que deveria para a gente chamar ela de barata. E é por isso que ela está na posição número 78 do ranking das ações mais baratas da bolsa, bem distante das 20 primeiras. Agora, no caso da CSMG e da Sanepar, o que a gente vê elas muito mais próximas das empresas mais baratas da bolsa nesse momento. A CSMG está quase dentro da carteira das 20 ações mais baratas da bolsa e a Sanepar, por sua parte, ela está muito barata nesse momento, com uma geração de caixa que é quase 1/5 do seu valor total do mercado. Ou seja, dando um indício de que o mercado não está colocando um valor justo nela, uma vez que ela gera um caixa absurdo comparado a isso tudo. Mas beleza, o setor de saneamento é muito mais considerado um bom pagador de dividendos do que um setor para procurar empresas baratas. Vamos olhar para a parte de dividendos focado nisso. Aqui a gente quer focar em 3 critérios: a liquidez dessas ações, a constância do pagamento de dividendos e a média dos dividendos distribuídos nos últimos 3 anos. Além de cortar desse nosso ambiente de observação as empresas mais voláteis. Afinal, numa estratégia de dividendos, a gente não quer empresas que balancem muito a valorização ou a desvalorização da sua cotação. Inclusive, para quem investiu usando esses critérios, os últimos 25 anos foram muito positivos, uma vez que a rentabilidade anual da estratégia máquina de dividendos foi de mais de 22%. E baseado nessa estratégia, você pode conhecer as 7 empresas que mais pagam dividendos na bolsa nesse mês que você está assistindo esse vídeo. E de quebra ainda entender detalhes de como a estratégia máquina de dividendos funciona, como ela foi criada. É só clicar nesse link aqui em cima que vai aparecer para baixar gratuitamente um e-book que a gente escreveu te contando tudo isso. Também está na descrição do vídeo. E aí vamos olhar para as 3 empresas e entender quem está mais bem posicionada quando o termo é dividendo. A Sanepar, nesse momento, com dividend yield médio abaixo de 5%, está na posição número 44. Então ela está longe das 10 mais pagadoras da bolsa. Também é o caso da Sabesp, né, com dividend yield ali abaixo de 2, está na posição 74. E a CSMG, que está com dividend yield médio acima de 9% nos últimos 3 anos, está na posição número 16. Ainda assim, as 3 estão fora das 10 mais pagadoras da bolsa. O que faz bastante diferença, uma vez que a gente olha para a 10ª colocada do ranking, ela está com dividend yield médio acima de 10,7 e é a menor de todas as outras aqui em cima. Dito isso, a gente entendeu todo o contexto do setor, se as empresas fazem sentido, quem é que está melhor, mais barato dentre elas. Agora, se você quiser ver um vídeo de uma empresa que está extremamente barata, que é a Petrobras, e o porquê disso tudo, eu te contei tudo em detalhes nesse outro aqui, vou estar te esperando por lá.